Teacher Daiane here, e hoje nós iremos falar de verbos seguidos de gerúndio versus verbos em sua forma infinitiva. Na língua inglesa é comum termos frases com dois verbos, só que um seguido do outro. O segundo verbo ele pode ter duas formas, ou forma infinitiva ou em formato de gerúndio. Em muitos casos não há diferença no sentido, como por exemplo a frase I like to study ou I like studying. A situação é a mesma. Ou com o verbo to love, I love to talk to you ou I love talking to you. Então, nesses casos, o sentido é exatamente o mesmo. Porém, existem verbos em que quando a sequência está no gerúndio, ele significa uma coisa, e quando a sequência está no infinitivo, a situação é completamente outra. Hoje eu vou trazer para vocês 3 verbos que essa sequência muda o sentido. E esses 3 verbos são to try, to stop and to remember. Então, vamos começar pelo verbo to try, to do alguma coisa. Utilizamos então essa sequência quando quisermos passar a ideia de esforço. Exemplos no português. Sabe quando você está tentando fazer alguma coisa? Como por exemplo, eu estou tentando manter contato com ela. Eu estou tentando juntar dinheiro para comprar alguma coisa que eu quero muito. Eu estou tentando estudar o máximo que eu posso durante a semana. Sabe esse tipo de coisa? Esse tipo de esforço, quando você está tentando fazer algo. Esse é o try to do, ou seja, o verbo to try mais o verbo no infinitivo. Exemplo, eu tentei te ligar, mas meu celular estava sem bateria. I tried to call you, but my cell phone battery died. Ou seja, nesta frase teve uma tentativa de esforço. Eu tentei ligar, mas meu celular estava sem bateria. A próxima sequência é o try doing, que é quando nós fazemos um experimento para poder resolver um determinado problema. Exemplos no português. Digamos que você queira comprar um presente para o seu amigo, mas você não sabe bem o que dá para ele. Aí chega alguém e pergunta para você assim, você já tentou perguntar para ele o que ele gosta? Você já tentou perguntar para ele se ele tem alguma preferência? Ou seja, é o tentar de experimentar. Você substitui a palavra tentar por experimentar. Ou seja, você já tentou perguntar para ele? Você já experimentou perguntar para ele? Toda vez que o verbo try tiver o sentido de experimentar, a sequência vai ser ing. Exemplo, digamos que você diga assim, nossa, tá muito quente aqui, e alguém chega para você e fala assim, você já tentou abrir a janela? Você já tentou abrir a janela? Ou seja, have you tried opening the window? Abrir a janela seria um experimento para ver se resolve o problema do calor. Segundo verbo é o verbo to stop. O verbo to stop, to do, é quando você para de fazer uma ação para fazer outra. Então, imagina que eu estava trabalhando, aí eu parei de trabalhar para descansar. Ou que eu estava dormindo e eu parei para poder levantar. Nossa, que horrível. Então, nesses casos em que você para algo para fazer outro, a sequência vai ser stop to do. Exemplos? Eu parei para comer. I stopped to eat. Eu parei para trabalhar. I stopped to work. Ou eu parei para estudar. I stopped to study. Ou seja, em todos esses casos, eu parei de fazer alguma coisa para fazer outra. O próximo é o stop doing alguma coisa. Ou seja, o verbo to stop com a sequência em ing. Nesse caso, quando nós usamos a sequência com ing, é quando você para de fazer a ação em si. Como assim? No português, nós falamos eu parei de. Por exemplo, eu parei de estudar, eu parei de malhar, eu parei de falar com ela, eu parei de ir em determinado lugar. Você parou de fazer aquela ação. Exemplo, eu parei de estudar alemão. Como ficaria isso? I stopped studying German. Próximo exemplo, eu parei de falar com ela. I stopped talking to her. Você pode usar os dois na mesma frase. Por exemplo, eu parei de trabalhar para estudar. I stopped working to study. Ou seja, use o stop studying quando você quer parar de fazer esta ação.
Vamos para o último verbo, que é o verbo to remember. Então vamos começar pelo remember to do. Remember to do alguma coisa. É quando você se lembra de fazer aquela ação antes de fazê-la. Exemplos: eu tenho que me lembrar de falar com ela. Você tem que se lembrar de passar no mercado. Você tem que se lembrar de passar no banco. Ou seja, você ainda não fez essa ação, mas você tem que se lembrar de fazê-la. Exemplo: eu sempre me lembro de fazer a minha lição de casa. I always remember to do my homework. Ele sempre se lembra de comprar pão no supermercado. He always remembers to buy bread at the supermarket. Então, nesses casos, você se lembra antes de fazer a ação. Última sequência. Remember doing. É quando a sequência vem com ing. Neste caso, nós iremos usar remember doing quando você lembra de fazer a ação depois de você já ter feito. Mas como assim? Não sei. Exemplos: eu me lembro de ter falado com Douglas. I remember talking to Douglas. Ou seja, nesse caso, eu já fiz a ação e eu me lembro dela. Ou eu me lembro de ter ligado as luzes. I remember turning on the lights. Ou seja, eu liguei as luzes e eu me lembro dessa ação, me lembro de ter ligado. Então, como podemos ver, em alguns casos há sim diferença no sentido. Então é importante que você continue estudando para que você não cometa esses erros e passe em outro sentido quando você estiver falando em inglês. So guys, that's all for today. Thank you for watching. Se você gostou do vídeo, deixe seu gostei, deixe seu like, compartilha. E é isso. Bye bye! So that's all for today, guys. Exemplo: eu me lembro de ter falado com o Douglas. Ou seja, eu me lembro de ter feito depois que eu já fiz. Quê? Então vamos começar pelo verbo to try, to do. Que merda! Nesse caso, eu me lembro de ter falado com o Douglas e eu já fiz essa ação. Eita!